Vamos começar lendo os 7 primeiros versículos. 1 Reis, capítulo 22, diz o seguinte: E eles continuaram 3 anos sem guerra entre a Síria e Israel. E sucedeu no 3º ano que Josafá, o rei de Judá, desceu até o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Sabei que Ramote de Gileade é nossa, e estamos quietos, e não a tomamos da mão do rei da Síria. E ele disse a Josafá: Queres ir comigo à batalha em Ramote de Gileade? E Josafá disse ao rei de Israel: Eu sou como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. E Josafá disse ao rei de Israel: Rogo-te que consultes a palavra do Senhor hoje. Então o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e disse-lhes: Devo ir à batalha contra Ramote e Gileade? Ou devo me refrear? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E Josafá disse: Não há aqui um profeta do Senhor, além desses, para que possamos consultá-lo? Vamos dar uma parada aí, porque aqui tem muita coisa, muita coisa. Essa semana foi muito interessante quando Deus trouxe essa palavra no meu coração. E eu foi uma experiência tão gostosa, porque Deus foi construindo isso, e quando eu achei a palavra, era como eu estivesse ali no meu sofá conversando com Deus. Uma intimidade tão gostosa, onde eu ia lendo, e era como se Deus ia ministrando ao meu coração, e a gente batendo um papo ali, e aquilo me enchia de alegria, me trazia uma satisfação. Espero que o Senhor fale ao seu coração, espero que o Senhor me use para expressar tanta coisa que Ele me revelou nesse texto. O que a gente acabou de ler nesses 7 primeiros versículos está falando sobre 3 reinos: Judá, Israel e Síria. Esses 3 reinos, eles fazem divisas, eles estão um do lado do outro. Isso para você entender o que estava acontecendo aqui. E o rei de Judá, que ficava mais ao sul, ele vai visitar o rei de Israel e ele mostra uma fidelidade tremenda a esse rei. Faz ali um acordo político, ele busca segurança ali, confiança, busca uma parceria. E quando ele vai visitar o rei de Israel, que ficava ao norte, o rei de Israel acaba tendo uma conversa ali e fala: Faz 1 ano que eu fiz um acordo com a Síria. Israel estava em guerra com a Síria, e no finalzinho, para ficar tudo em paz e tal, o rei da Síria fez um acordo com Israel, com o reino de Israel, e ofereceu uma cidade para eles, para fazer parte do reino de Israel, que era Ramote de Gileade. Só que houve esse acordo, mas a Síria não cumpriu. Passou 1 ano, nada aconteceu. E aí o rei de Israel fala: Eu não vou deixar quieto, eu vou para cima, eu vou tomar o que é meu, eu tenho direito. Isso foi combinado. E aí o rei de Judá estava lá, e ele fala para o rei de Judá: Você está comigo? Vamos nessa?
vamos se juntar e vamos, você me ajuda nessa guerra aí, para a gente pegar o que é meu de direito? E aí o rei de Judá, ele fala, oxe, ele tinha uma descendência cearense, ele falou, oxe, estamos dentro, estamos junto. Aí já é mais paulista, estamos junto, meu, vamos lá, vamos partir para o pau. Essa era a fidelidade tamanha do rei de Judá, Josafá, com o rei de Israel. Só que ao mesmo tempo, esse rei de Judá, ele mostra um outro lado. Ele fala assim, não dá para a gente consultar Deus primeiro, antes de a gente ir para a guerra? Aí o rei de Israel fala assim, ok, sem problema, vamos consultar. E aí o rei de Israel chama seus profetas para consultar Deus, para dizer se eles deveriam ir para a guerra ou não. E aí os profetas vêm e falam o que para o rei? Se vocês prestarem atenção no que leram, fala assim, ó, pode ir, que Deus vai entregar aquela cidade nas suas mãos. Vai que a vitória é sua. Sai que é sua, Tafarel. E aí Josafá chega e insiste. De novo, ele fala assim, mas Acabe, que era o nome do rei de Israel, e fala assim, você não tem aí um outro profeta que possa consultar ao Senhor? E a gente parou aí. Uma coisa que eu quero destacar nisso que eu trouxe aí de pano de fundo, do que a gente leu. Antes deles irem para a guerra, eles foram consultar a Deus, se eles deveriam ir ou não. Quando você precisa fazer alguma coisa na sua vida, você consulta a Deus ou você sai fazendo? Preciso comprar um carro. Deus está nesse plano seu, você busca a Deus, você compartilha com Deus aquilo que você quer fazer, para ver se Ele está de acordo com que você faça isso. Isso é fundamental na nossa vida, porque se Deus faz parte de nós, Deus tem tudo de nós, é Deus que nos abençoa. Quando a gente compartilha, antes de a gente fazer qualquer coisa, buscar a direção de Deus, isso vai trazer mais bênção para nós. Porque se a gente precisa tomar uma decisão, ir para a guerra ou não, e Deus fala assim, não vai, Ele está nos protegendo, está nos abençoando. Se Ele fala, vai, Ele está nos abençoando do mesmo jeito. Se nós não formos ou não formos, a bênção do Senhor vai estar sobre nós. Por quê? Porque nós consultamos a Ele. Quando você tiver alguma decisão para fazer na sua vida, ore. Por isso que eu falei para vocês aqui, sobre a questão que eu apresentei para vocês, esteja orando. A gente não pode fazer nada no acho. A gente poderia fazer assim. Cada um tem um palpite. Mas qual que é o palpite de Deus para as nossas vidas? Tudo que você for fazer, busque a direção de Deus, porque Ele tem o melhor. Ele é que sabe os planos que tem ao nosso respeito. Às vezes você sonha com algo. Acredite, Deus ele tem algo melhor do que aquilo que você está sonhando. É incrível, eu posso falar um monte de experiências que eu fico assim de boca aberta, eu falo assim, meu Deus, já pensou se eu tivesse comprado aquilo? Tivesse feito aquilo?
Deus me livrou, Deus me abençoou. Por quê? Porque eu busquei a direção de Deus. Busque a direção de Deus sempre. Outro ponto que eu vejo nesse texto, que é um perigo. Quer ver o perigo? Quando nós lemos esse texto, não parece algo assim tão espiritual. Não parece que Deus está nesse negócio. Vamos consultar a Deus se é para a gente fazer ou não, se é para a gente ir para a guerra ou não. Não é lindo isso? Não é uma coisa bonita? Você que é cristão, você que busca Deus, tem Deus no coração, é gostoso ver isso. Ainda mais quando o rei fala assim, traga os profetas. E ele tinha profeta pra caramba ali no reinado dele. Só uns 400 aqui o texto está falando. Haja profeta. Sabe o que era o profeta? Era aquele usado por Deus para expressar a vontade de Deus. Era a boca de Deus na terra, o profeta. Ele tinha 400. Olha que bênção. Só que tem um detalhe. Se ele tinha 400 profetas para falar em nome de Deus, por que Josafá ainda chegou e insistiu? Falou assim, o texto fala assim, no versículo 7, não há aqui um profeta do Senhor, além desses que você trouxe para cá? Tem um problema aí. Tem ou não tem? Tem um problema. Quer dizer, nós estamos diante de 400 profetas. E aí Josafá fala assim, mas não pode ser, não tem nenhum outro profeta do Senhor. O que está acontecendo aqui? Tinha 400 profetas. Eles buscavam uma direção de Deus, mas não o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Josafá identificou isso neles. Ele falou, não, eu quero um que busca o Deus verdadeiro. Só tem um. Só tem um. Não adianta buscar outros. Percebe o perigo que é a vida cristã? Percebe o perigo que é caminhar pela internet? Hoje qualquer um fala em nome de Deus. Mas que Deus que eles estão falando? Que Deus que eles estão servindo? Será que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Então às vezes a gente ouve uma pessoa falar de Deus e às vezes a pessoa coloca, o nome de Deus como parte de alguma situação da vida da pessoa, e a gente fala, essa pessoa é de Deus. Será que serve a Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó de verdade? Ou está servindo outros deuses? Outros deuses? Quem você tem servido? Você tem servido ao Deus de Abraão, Isaac e de Jacó? Ou existem outros deuses que têm disputado com um Deus verdadeiro na sua vida? Isso é muito sutil, isso é muito perigoso. Presta atenção, avalia a sua vida. Esse era o quadro. E como Josafá insistiu, versículo 8, o rei falou assim, há um homem chamado Micaías, o filho de Imlá, por quem podemos consultar ao Senhor que você está falando aí. No entanto, eu odeio. Como está na versão sua? Eu o aborreço. Tem alguma coisa, outra versão diferente? Na minha está assim, eu o odeio. Por
que não profetiza o bem a meu respeito, senão o mal. E Josafá disse: não fala isso, rei. Aqui tem um negócio forte aqui. Tem um negócio forte. Primeiro, eu quero destacar o seguinte: o único homem de Deus que servia o Deus verdadeiro estava desclassificado, estava desvalorizado. Os outros 400 que se diziam profetas, mas eram falsos profetas, porque não buscavam o Deus verdadeiro, eles tinham destaque, eles tinham pompa, eles tinham honra. Agora, aquele que serve ao Senhor, aquele que é usado pelo Senhor, geralmente ele é deixado de lado, ele não é valorizado. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, muitas vezes vai passar por isso. A sociedade, a família, muitas vezes vai desprezar. Por quê? Porque o homem e a mulher de Deus, ela precisa ter um posicionamento sério em Deus. E isso não agrada as pessoas. As pessoas esperam de nós que a gente se conforme com o mundo e seja semelhante ao mundo. O homem de Deus, a mulher de Deus, não tem como viver dessa forma. E por isso, ele vai ser tirado, rotulado como chato, não vai ser convidado para as festinhas, vai ser como Micaías, está lá, jogado. Mas quando o calo apertar, eles vão lembrar do homem de Deus e da mulher de Deus e vão mandar chamar. Valorize o homem e a mulher de Deus. Não trate eles como qualquer um, porque são pessoas especiais. Valorize não só o homem e a mulher de Deus, mas o reino de Deus, as coisas de Deus. Porque a sociedade não vai valorizar isso. O mundo não vai valorizar. As pessoas não valorizam a igreja, desprezam a igreja. Se nós não valorizarmos, ninguém vai valorizar. Eu fico feliz de uma certa forma vendo esse momento político que a gente está vivendo e muitas pessoas vão na mídia e defendem um candidato, ou seja, ele luta por aquilo, ele se posiciona e fala: eu sou assim, eu penso dessa forma, siga meu conselho. Eu acho legal isso, porque a pessoa está expressando, está valorizando o seu país, os seus valores, o seu direito de cidadania. A gente tem que fazer, os cristãos têm que fazer isso com o evangelho, com as coisas de Deus. Valorizar e falar, não deixar falar mal, e se posicionar e abrir a boca. As pessoas estão abrindo a boca pela nação, por uma ideologia, por um pensamento, por um partido. Está certo, mas a igreja também tem que fazer a mesma coisa pelo reino de Deus e não se conformar com esse mundo. Tem que abrir a boca e falar: não, peraí, aqui tem um cristão, aqui tem pessoas que têm valor. Josué, depois de ele conquistar várias cidades, ele foi conhecido, tinha uma certa popularidade. Ele, no final, depois de conquistar tudo que ele conquistou, todas as cidades, ele manda reunir todo mundo, porque já tinha acabado ali todo o trabalho que Deus tinha pedido para que ele fizesse. E quando
Ele reúne todo mundo, ele fala: ó, agora eu não sei o que vai acontecer com vocês. Eu não sei que caminho vocês vão seguir. Eu só quero deixar bem claro, eu estou reunindo todos vocês aqui para deixar uma coisa clara. Eu e minha casa nós vamos servir ao Senhor. Não sei vocês. Ele está abrindo a boca, ele está falando: ó, Deus é importante. Ele está se posicionando. A gente tem que fazer isso. Mas às vezes a gente se conforma, a gente fica calado, a gente se acomoda, a gente participa de coisas que não deveríamos participar e a gente vai enfraquecendo, não valorizando o reino de Deus, as coisas de Deus, a igreja, o nosso testemunho. Outro ponto importante, que é o quê? Por que Acabe chega e fala assim: eu odeio Micaías, eu odeio ele, sabe por quê? Porque ele não profetiza o bem ao meu respeito, ele só dá paulada, só fala coisa ruim. Qual que é o nosso problema? Qual que é o problema da maioria das pessoas? É exatamente esse. Quando busca uma orientação, quando busca um conselho, a pessoa não vai com a motivação de fazer a coisa certa, mas ela quer ouvir o que ela deseja. Quando ele chamava o homem de Deus, Micaías falava o quê? A palavra de Deus para ele, e o confrontava. Ele não gostava. Mas os 400 profetas falavam o quê? O que ele queria ouvir. Percebe o perigo? Ele consultava os profetas para ver a vontade de Deus, mas ele só ouvia o que ele queria ouvir e não a verdade. Esse é um perigo. Quando você for buscar uma orientação, um conselho, e a gente já teve várias experiências que às vezes a gente fala o que Deus está colocando no nosso coração a respeito daquilo. Hoje eu estou ministrando aquilo que Deus está colocando no meu coração. Não estou querendo atingir ninguém, não estou querendo dar um direct para ninguém. Eu estou falando aquilo que Deus quer falar. Às vezes, num particular, num aconselhamento, nós temos essa responsabilidade de buscar a vontade de Deus. Mas às vezes, quando a pessoa não quer fazer a vontade de Deus, quer fazer a sua própria, ela tem esse comportamento que o rei teve. Eu odeio vocês. Eu odeio. E sabe o que uma pessoa assim faz? Ela acaba se juntando com outra, com aparência espiritual, porque essa pessoa vai confortar e vai falar o que ela quer ouvir, e não a verdade a respeito daquele assunto. Era o que estava acontecendo com o rei Acabe. Ele tinha 400 profetas, e os 400 profetas falavam o que ele queria ouvir, não o que Deus queria falar. E o que acontecia por consequência desse comportamento? Versículo 9. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: apressa-te, vai buscar Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, se assentaram, cada qual ao seu trono, tendo colocado as suas vestes em um local vazio, à entrada do portão de Samaria. E todos os profetas profetizaram diante deles. E Zedequias, o filho de Quenaaná, fez para si chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, uma profecia que o profeta ali de Acabe estava fazendo: com estes ferirás os sírios,
até que os tenhas consumido. Esse profeta construiu um chifre de ferro. Chifre tinha simbologia de poder, e ferro trazia a simbologia de um poder ainda mais indestrutível. Era um chifre de ferro. Você quer coisa mais gostosa de se ouvir? Você querendo ir para a guerra, fazer a sua vontade. E o cara falava: fiz aqui esse chifre de ferro, ninguém vai te segurar, você vai acabar com os sírios. Vamos lá. É Deus que está falando. É Deus que está falando. Percebe como é facilmente a gente se enganar? Deus não está nada nessa história. Deus está com Micaías, não com esses profetas. E olha só o que vai acontecer. Versículo 12. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe até Ramote e Gileade e prospera, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías, presta atenção, o mensageiro que foi chamar Micaías falou a ele dizendo: eis que as palavras dos profetas declararam o bem ao rei em uníssono. Rogo-te, em outras palavras, presta atenção o que você vai falar para o rei, porque todo mundo falou a mesma coisa. Você sabe que o rei te odeia. Te odeia porque você sempre vem com uma palavra diferente de todos os outros. E essa palavra diferente nunca agrada o ouvido do rei. Então, vê se dessa vez você faz aquilo que precisa fazer. Não vem com palhaçada, não. Porque os 400 falaram uma coisa. Não queira dar uma de diferente, não. E aí Micaías respondeu: como vive o Senhor, o que o Senhor disser a mim, isto eu falarei. Essa é a atitude do homem de Deus. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa antes de prosseguirmos. Enquanto o mensageiro ia com Micaías até a presença do rei, ele foi Agora, quantas pessoas estão em você? Falando coisas que fazem sentido. Olha, o rei tem 400 profetas. Todos falaram a mesma coisa. Você vai ser diferente? Quantos ao nosso redor vêm com essa conversinha com o objetivo do inferno, vinda do inferno para nos manipular e nos confundir? Cuidado. Cuidado quem você coloca do seu lado. Eu sempre falo isso, porque é uma verdade muito... Isso é sério. Isso é sério. Esse mensageiro estava andando ali com Micaías, e no caminho ele foi, E aí o que acontece? Versículo 15. Assim ele veio até o rei, e o rei disse a ele: Micaías, devemos ir à batalha? Essa hora eu acho que... Imagina você estar diante de uma pessoa que você odeia. E você tem que fazer essa consulta ainda, porque o seu amigo rei, que você tem um interesse, por causa que ele te ofereceu uma ajuda, e você tem que... Então foi um momento assim, bem difícil, ele teve que engolir seco. E ele chega e fala assim: Micaías,
devemos ir em batalha contra Ramote e Gileade? Ou devemos nos refrear? E ele respondeu: vai e prospera, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Oh, meu Deus do céu! Eu não sei se vocês pegaram. Mas o que Micaías respondeu aqui? Ele respondeu a mesma coisa, ele respondeu o que o rei queria ouvir. Mas será que era o que Deus tinha falado para ele? Não, sabe por quê? Porque até o próprio rei, Acabe, ele reconhece e fala assim: pô, você sabe quando você está falando com a pessoa é irônica com você? Ela concorda com você na ironia, mas você percebe que ela não está concordando, ela está sendo irônica. Percebe essa situação? Percebe, né? Percebe. Você já fez isso, né? Inclusive essa semana, talvez, o Senhor traz o culto aqui para nós. Foi isso que aconteceu. Micaías foi irônico, porque ele já tinha um contexto com o rei. O cara vai na orelha dele, ele fala: não é isso que você quer ouvir? Vamos resolver logo esse problema, vai. Tá aí, deixa eu ir embora, você não me valoriza como homem de Deus, você não quer ouvir a verdade, então é isso aqui, toma aí seu rumo. Tem pessoas que não adianta a gente falar mesmo a verdade, não vai funcionar, e a pessoa perde com isso. No caso aqui, o rei percebeu essa ironia e ele insistiu, falou assim: quantas vezes devo conjurar-te que não me contes nada além daquilo que é verdadeiro, em nome do Senhor? E aí, Micaías falou assim: então, já que você quer ouvir a verdade, segura essa. Vi todo Israel espalhado sobre os montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse: estas não têm senhor, que retorne cada homem à sua casa em paz. O que Deus estava falando? Qual que era a palavra de Deus para o rei, através de Micaías? Não vai. Manda esses homens todos para casa, porque eles estão sem liderança, sem um pastor, O rei naquela época, ele tinha o papel como de um pastor, de cuidar daquele povo. E aquele povo estava perdido nas loucuras do rei. E a resposta era para não ir. E qual foi a atitude do rei? Não, mais uma vez, não rejeitou a palavra de Deus. Não faça isso. Rejeitar a palavra de Deus, nós fazemos isso porque a nossa vontade é mais forte, é muito forte. É ruim quando a gente tem um plano, quando a gente quer uma coisa, e Deus chega e fala assim: não. E aquilo que a gente sonha, planeja, não acontece. É porque Deus está falando não. Só que Deus não é ruim. Ele está falando não porque você não está enxergando o que Ele tem para você. Essa é a verdade. E quando a gente não se submete à palavra de Deus, e a gente rejeita, aí Deus sai de cena. Então vai na sua. Vai segundo os seus profetas, seus falsos profetas. Busque a palavra do Senhor, busque a vontade do Senhor, busque a direção do Senhor.
Por isso que hoje, repito, não adianta a gente tomar nenhuma decisão em relação à igreja se a gente não buscar direção. Senhor, o que nós devemos fazer? Fala a verdade. Fala a verdade. E não adianta a gente ficar aflito. Nossa, e agora? Como vai ser? O que vai ser? E se parar? E não sei o quê? Nós estamos servindo ao Senhor. Nós temos um Senhor. Nós precisamos ter a direção do Senhor para saber o que fazer. Agora, quando o Senhor vem e fala algo e a gente resolve fazer outra, vai dar ruim. Vai dar ruim. Versículo 18. E disse o rei de Israel a Josafá: não te contei eu que ele não profetizaria bem ao meu respeito, senão mal? O rei virou para Josafá e falou assim: eu não falei para você? O cara é uma curva de rio na minha vida. O cara não fala uma coisa boa. E na realidade, ele é que tinha o sucesso da vida do rei. E o rei desprezou. O rei desprezou. E aí vai entrar uma coisa extremamente importante, que na realidade tudo isso que a gente conversou é o resultado disso que eu vou mencionar agora, que é o cerne dessa mensagem dessa manhã, que eu vou ter que correr para não avançar muito tempo. Deixa eu ver. Já deu meu tempo. Vamos ter que deixar para a semana que vem. A história está intrigante, mas na realidade o ponto central dessa palavra, está vendo, Bia? Eu sei que as mulheres têm um pouquinho mais de dificuldade nisso, né? Ainda bem que a Fran não está aqui. A Fran é curiosa de tudo. Vamos deixar para a semana que vem, porque o cerne dessa mensagem vem agora. E tudo que aconteceu até agora é resultado disso daqui que eu quero compartilhar com vocês. Então a gente continua semana que vem. Fique de pé então. Vamos orar. O Senhor falou bastante coisa nessa manhã. O Senhor falou algo com você. Responde ao Senhor. Esse é o momento de você agora falar com Ele. Ele falou com você até agora. Esse é relacionamento. Relacionamento não é um só falar. Quando um só fala é chato demais. Relacionamento gostoso, conversa gostosa é quando as duas pessoas falam. O Senhor falou até agora. Ele quer te ouvir um pouco. Responde ao Senhor aquilo que Ele falou com você nessa manhã. Consagramos todo nosso ser a Ti. Quero pedir voluntariamente que alguém venha aqui na frente e faça uma oração encerrando esse culto. Amém. Com licença. Mas, eu estava pregando um versículo que me veio à memória, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Tem muito a ver porque fala: porque virá o tempo em que não sofrerão essa doutrina,
mas tendo comichão dos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E justamente foi ministrado a facilidade e a maneira como gostamos de ouvir palavras boas e que vão de encontro com aquilo que gostaríamos de ouvir. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos por este momento, Pai, que podemos aprender a Tua Palavra, Deus. Senhor, o Senhor sabe o que foi de encontro e o que cada um, Deus, precisa, o que cada um precisa receber para melhorar e para estar mais diante da Tua presença. Senhor, obrigado pela Tua Palavra, obrigado porque temos acesso, a Deus, à Bíblia, obrigado porque temos acesso, a Deus, à Palavra de verdade, ó Deus. Senhor, que nós venhamos, ó Deus, sempre buscar em Ti, ó Deus, de maneira honesta e de maneira correta, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, como família, como funcionários, como igreja, ó Deus, que venhamos sempre, ó Deus, estar disposto a ouvir os nãos, que às vezes temos dificuldade, às vezes não queremos ouvir, ó Pai. Senhor, que venhamos entender que o Senhor é quem reina e que o Senhor, ó Pai, quem estabelece o tempo, ó Deus. O Senhor quem estabelece as coisas, ó Deus. Mesmo que ainda, ó Pai, não venha a ser a nossa vontade, não venha a ser os nossos planos, ó Deus. Assim como cada um que aqui está, ó Pai, Deus, uma semana de paz, que vai de encontro, ó Deus, com a Tua Palavra, Deus. Obrigado pela vida do pastor, obrigado pela vida de cada um que aqui está, e em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.